pastor Sérgio, Ministério de Jesus Cristo da Última Hora. Queridos e amados irmãos, estou aqui nessa avenida dos Cafezais de Campo Grande para trazer uma palavra de Deus a vossos corações, uma palavra que pode salvar você, meu irmão, ou você, minha irmã, do mundo pecaminoso. Glória a Deus, aleluia. Vou trazer uma palavra que está aqui no livro de Mateus capítulo 7, de versículo 13, que a Bíblia vem nos dizer: porfiai pelo caminho estreito, porque largo, espaçoso é o caminho que leva muitos à condenação eterna. E aqui o Senhor está falando que muitos caminharão por esse caminho largo, caminho espaçoso. Jesus está falando que esse caminho, muitos têm andado por ele e estão andando por ele, porque é um caminho mais fácil, não precisa de renunciar pecado. Então, a Bíblia diz que a humanidade quase inteira percorre por esse caminho largo, o caminho que está levando muitos à condenação eterna. E muitos às vezes já conheceu a palavra do Senhor, mas não tem dado crédito. E aqueles que não conheceu, passa a conhecer agora, porque o tempo é breve e Jesus está voltando. Então, meu irmão ou minha irmã, você que está andando por esse caminho largo, que leva você à condenação eterna, eu digo a você que Jesus está pedindo para todos vocês que estão percorrendo pelo caminho largo: abandona os caminhos largos, porque vai levar vocês à condenação eterna. Louvado seja Deus. E Jesus disse-lhe: porfiai pelo caminho estreito, o caminho estreito levará à salvação eterna. Glória a Deus, aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus quer que você percorra pelo caminho estreito, venha para o caminho estreito, porque o caminho estreito vai levar você, meu irmão, minha irmã, ao reino de Deus, vai levar você para mais próximo de Deus, o caminho estreito. Jesus diz que o caminho estreito não é um caminho tão fácil, é um caminho que existe muitos pedregais, muitas pedras de tropeço pelo meio, existe muitas pedras por esse caminho estreito, é muito espinho pelo esse caminho estreito, a qual é onde é o caminho do Senhor, né, meus irmãos? Um caminho apertado, um caminho que para poder passar por esse caminho tem que renunciar aos pecados. Não tem como falar outra coisa para vocês, ouvintes da palavra do Senhor neste momento. Tem que renunciar aos vossos pecados para poder passar pelo caminho estreito, porque Jesus disse-lhe: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Você desse fardo pesado, meu irmão ou minha irmã, se você passar a carregar o fardo leve, porque Jesus diz que o fardo leve é de Jesus Cristo, é um fardo que não vai pesar para você, meu irmão, no mundo espiritual e nem no mundo físico. Glória a Deus, aleluia. Agora o fardo pesado, meu irmão, é o pecado sobre vós, até onde você não se arrepender dos seus pecados e se prostrar diante de Deus nosso Pai. Glória a Deus, aleluia. Então aqui Jesus está falando também, lá em João, vou deixar outra mensagem de João 8,36, assim diz o Senhor, glória a Deus, aleluia. Em João 8,36, se pois o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, libertar, verdadeiramente, meu irmão, minha irmã,
que está me ouvindo neste momento agora, você sereis livre de todos os seus pecados, de todo o seu jugo pesado, que é o jugo de Satanás sobre vós. Então Jesus está dizendo que o homem só é livre dos seus pecados quando ele confessa ao Senhor como seu salvador da tua alma. Aí ele é livre dos seus pecados, ele passa a praticar a justiça do Senhor, ele passa a obedecer os caminhos do Senhor. Aí ele está livre do pecado dele. Aí ele já não faz mais parte do caminho largo que vai levar à condenação. Quando o homem é livre dos pecados dele, a mulher é livre dos seus vossos pecados, você já não vai fazer parte do caminho largo que eu acabei de dizer em Mateus capítulo 7, versículo 13. Então é necessário que o homem e a mulher se arrependam dos seus pecados enquanto é tempo, porque Jesus está voltando. Jesus não quer que nenhum ser humano se perda, mas muitos conhecem a palavra de Deus, mas não têm dado crédito à palavra de Deus. Muitos não querem, mas a Bíblia diz: chegará um dia que muitos procurarão passar pelo caminho, mas esse caminho já não vai ter mais jeito, meu irmão, minha irmã, de você andar por ele. Por quê? Porque enquanto você viveu sobre a face da terra, você conheceu o caminho estreito, mas você não deu crédito ao caminho estreito. E aí chegará um dia, meu irmão, minha irmã, que o caminho estreito pode fechar para você. Porque a hora que você for procurar o caminho estreito, a porta da graça já se fechou. Aí não tem como você querer mais se achegar ao Senhor, porque Jesus já voltou e você perdeu o trem da salvação, que é Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Porque o trem da salvação já está dando a partida, a última partida, meu irmão, minha irmã. Arrependei-vos, que o tempo é breve, meu irmão. Arrependei-vos, minha irmã, porque Jesus está pedindo que os remanescentes avisem para a humanidade da terra que Ele está voltando. E muitos às vezes não têm dado crédito à palavra do Senhor. Por quê? Porque sempre fala que vai deixar para amanhã, fala que vai deixar para depois, e o tempo vai passando, e aí, meu irmão, uma hora ou outra pode ser muito tarde para você, meu irmão ou minha irmã. Então a hora, meu irmão, é agora. Arrependei-vos, que Jesus está voltando, meu irmão. Oh, meu irmão, você parou para pensar lá no livro de João 8,36? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu vejo que a humanidade não dá muito crédito à palavra do Senhor. Muitos até ouvem, mas não dá crédito. Muitos zombam da palavra do Senhor. Muitos falam: ah, esse cara aí tá louco aí, falando de Deus aí na esquina. Mas nem pouco você, meu irmão, que às vezes tem zombado, tem criticado, nem pouco você sabe que a palavra do Senhor vem nos dizer que Jesus, Ele percorria os mares da Galileia. Jesus percorria as beiras-mar, pregando o Evangelho de Deus. Jesus percorria a cidade, percorria cidades em cidades. Jesus percorria aldeia e aldeia. Assim o Senhor fala nesta palavra. Então pouco você, meu irmão, que às vezes vem zombar da palavra do Senhor, falar que eu estou louco aqui na esquina, falando de Deus, ah, ele não tem igreja, ah, ele é isso, ele é aquilo. Mas na palavra do Senhor, falou que o verdadeiro evangelho é pregar nas ruas, nas praças, anunciar o evangelho de Cristo, porque Jesus está voltando. Porque dentro da igreja, meus irmãos, o povo já conhece,
O povo está lá todo dia ouvindo a palavra de Deus, e muitos às vezes e não obedecem da forma que tem que obedecer. Agora aqui na rua não, tem alguns que não conhecem ainda, tem alguns que precisam ouvir a palavra. Então é necessário que o homem de Deus e a mulher de Deus venha para a rua pregar o evangelho de Cristo, porque as almas estão precisando ouvir a palavra de Deus. Jesus quer salvar aqueles que se haviam perdido. Oh glória! Jesus quer salvar aqueles que se haviam perdido, meus irmãos. Jesus, ele não veio para o som. Jesus disse que ele não veio para o som. Qual que é o som? Aquele que está lá dentro da igreja todo dia, 7 dias da semana. Aquele lá está som, porque ele conhece a palavra. E Jesus disse lá em São Marcos, Jesus disse lá em São Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, porque o dia dele virão sobre a face da terra. Jesus não quer que nós se fechemos dentro de 4 paredes, meus irmãos. Jesus quer que pronuncie o evangelho da cruz do Calvário. Jesus quer que prega dentro do templo e fora do templo. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não falou para ficar lá dentro do templo. Dentro dos templos as pessoas conhecem. As pessoas conhecem. Amém, glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Estamos aqui na Avenida Cafezais, pregando a palavra. Aleluia. Jesus está voltando, meus irmãos. Vocês podem dizer que eu estou louco, mas não. Jesus pode voltar, meu irmão ou minha irmã, para você qualquer hora e qualquer momento. E você nem sabe disso, porque você já planejou outras coisas amanhã e nem sabe o que vai acontecer com você amanhã. Glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes você projetou uma festa amanhã, projetou o casamento, projetou uma festa de muitas bebidas, muitas prostituições, muitas drogas, muitas bebidas, mas nem pouco você sabe se você vai amanhecer amanhã. Assim diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos diz na palavra dele: o dia de amanhã não pertence para nenhum ser humano da terra. O dia de amanhã, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo agora, o dia de amanhã pode ser muito tarde, meu irmão, minha irmã, que pode estar me ouvindo neste momento. O dia de amanhã pode ser tarde para você que conhece a palavra de Deus e negou o nome de Cristo por várias vezes. Conheceu e abandonou. Abandonou a palavra do Senhor. Abandonou o mandamento do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos adiante pregar o evangelho de Cristo, amém? Estamos aqui, ó, pregando na Avenida Cafezais. Glória a Deus, aleluia. Jesus está voltando, meus irmãos. Arrependei-vos. A Bíblia diz que as coisas dessa terra, meus irmãos, é passageira. Muitos projetos as pessoas têm, pode até alcançar o projeto, mas só que você não sabe se você vai deitar hoje e vai acordar amanhã. Você não sabe se você vai deitar hoje e vai acordar amanhã. Ah, mas por quê? Porque a Bíblia diz que o dia de amanhã não pertence para nós. E muitos planejando
fazer isso, fazer aquilo, nem sabe, às vezes, que a tua morte está decretada, e nem sabe. Às vezes o Senhor já decretou, louvado seja Deus, e você continuando aí, pecando diante dos olhos de Deus, e nem sabendo que o dia de amanhã, para você, não vai existir mais. Porque Jesus não falou, viva hoje, amanhã, Deus proverá. Eu posso deitar hoje, amanhã, eu posso mais ser morto, mas eu não estou nem aí, porque eu entreguei a minha vida ao Senhor. Morrer para mim é lucro, porque do pó eu vim, e do pó voltará como todos vocês. Mas Jesus falou que é para preparar a alma, porque se não preparar a tua alma, meu irmão, para Jesus, você vai descer a condenação. Se você descer ao pó no pecado, Jesus disse ali na palavra dele, se o homem e a mulher descer ao pó, ao pecado, ele descerá para a condenação eterna. E se o homem e a mulher descer ao pó com Cristo, nova criatura será. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então, meu irmão, minha irmã, não deixa para você se arrepender amanhã não, porque amanhã você não sabe se você vai estar passando pela essa rua aqui novamente. E nem eu sei se eu vou estar passando aqui amanhã também. Mas eu abandonei os meus pecados e se prostrei diante de Jesus, e Ele perdoou meus pecados, e eu sou uma nova criatura em Jesus. Então, você precisa fazer isso também, meu irmão. Você precisa fazer isso, minha irmã. Se você não abandonou as práticas do pecado, você precisa abandonar para você ter seu nome escrito no livro da vida. Porque as pessoas, eu vejo que eles não dão crédito à palavra do Senhor mais. As pessoas acham que Jesus nunca vai voltar. As pessoas estão achando que Jesus nunca vai voltar mais. E nem pouco você, meu irmão, minha irmã, Jesus pode voltar para você essa noite, às vezes. Às vezes você não alcança o arrebatamento da igreja, mas às vezes você deita hoje e não amanhece. Jesus voltou para você. Se Ele voltou para você, se você estiver na justiça dEle, é o reino celestial do céu. Mas se você não amanhecer, meu irmão, aí, meu irmão, você vai descer a condenação eterna. Por quê? Porque enquanto viveu na terra, não deu crédito à palavra do Senhor, não quis obedecer, porque segundo fez suas vontades da carne, não quis deixar as vaidades, a sensualidade, não quis deixar o segundo casamento, o terceiro, não quis deixar as bebidas, as drogas, as fornicações, o matará, o roubará, não quis deixar de falar do próximo, defamando o seu próximo. Glória a Deus, aleluia. Então, é necessário que se arrependa. É necessário que se arrependa para você passar pela porta, meu irmão, estreita. Vamos estar lá em Mateus capítulo 7, de versículo 13. Nenhum homem da terra, nenhuma mulher da terra passará por esse caminho se não se arrepender de seus pecados. Ninguém entrará pela essa porta estreita se não negar as coisas desse mundo. Não entrará pela essa porta estreita se não abandonar o pecado. Se não abandonar o pecado, não entra lá, porque o caminho é estreito. Jesus deixou claro, não é eu, Jesus deixou claro aqui, ó, Mateus capítulo 7, de versículo 13: porfiai pelo caminho estreito, porque largo e espaçoso é o caminho que leva muitos à condenação eterna. Está aqui, ó, está aí, ó. E Jesus diz que muitos têm caminhado pelo caminho largo. Então, meu irmão, minha irmã, que não se arrependeu, a escolha é tua, a alma é tua, o corpo é seu. Escolhe para onde irá a tua alma na hora que o teu corpo tombar na terra. Escolherá para onde irá a tua alma.
porque o teu corpo retornará ao pó. E a alma? Se o tempo que viveu aqui em cima da terra, viveu no pecado, morreu no pecado, desceu para a condenação. Não digo eu, mas o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, aleluia. Às vezes a palavra pode ser dura, mas ela leva para o céu. Glória a Deus, aleluia. Porque eu nunca vi, glória a Deus, aleluia, o evangelho raso salvar alguém. O evangelho raso é aquele que pode tudo. Os irmãos não sabem, é o evangelho que pode tudo. Você pode fazer de tudo aqui, igual uma pessoa ímpia. Você pode matar, você pode roubar, você pode fornicar, você pode falar mal do seu irmão. Você pode casar 3, 4 vezes, 5 vezes. Você pode beber, você pode fumar. O evangelho raso que muitos estão seguindo aí. Pode fazer todas essas coisas. Mas só que eu tenho algo para falar para você. Pela porta estreita, se você não se converter dos maus caminhos, tu não entra. Não entra de forma alguma. Para entrar lá tem que entrar arrependido dos seus vossos pecados. Para entrar lá tem que negar as coisas do mundo. Tem que negar os pecados. As pessoas ouvem a palavra de Deus, muitas pessoas ficam com raiva. Fala que esse cara está falando o que aí nessa esquina aí? Eles têm raiva, muitas pessoas têm raiva. Porque eles falam, será que ele não tem igreja? Eu tenho igreja, Ministério de Jesus Cristo da Última Hora, na rua Pedro Alves da Costa, número 256, Ministério de Jesus Cristo da Última Hora está lá. Mas eu estou fazendo aqui o que Jesus mandou, sair dos templos e vazar para a rua, vazar para as praças, anunciar o Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Muitos não têm dado crédito à palavra de Deus. Muitos criticam o pregador da rua. Muitos às vezes vão criticar o pregador da rua ainda, sabendo que pode passar uma alma aqui que está querendo tirar sua vida, está oprimida, está triste, está angustiada. Ela ouvir essa palavra, ela pode procurar uma solução para o problema dela, pode procurar Deus intermédio dessa palavra pregada. Uns cortam a volta da palavra de Deus, mas no dia do tribunal de justiça, aquele que cortou volta da palavra de Deus, diante do tribunal, Jesus vai te pegar aonde que você estiver, para julgar você que correu da palavra, correu do evangelho da salvação, não quis aceitar, não quis obedecer os mandamentos. No dia do tribunal da justiça do Senhor, você pode, meu irmão, minha irmã, abrir o chão e entrar dentro e desaparecer, mas Jesus Cristo te pegará aonde que você estiver, para julgar conforme as suas obras aqui na rua aqui que você fez, enquanto você viveu no pecado e ouviu a palavra de Deus e não quis ouvir a palavra de Deus. Mas Jesus está voltando. O evangelho de Cristo, meus irmãos, verdadeiro, eu estou fazendo o evangelho que Deus deixou. Jesus, ele pregava as beira-mar, aldeia em aldeia, cidade em cidade, em cima dos navios, dos barcos. Jesus falou que o som não precisa de doente, o som não precisa de remédio. Os que precisam de remédio é aqueles que estão no mundo da perdição, no mundo de pecado. Porque dentro das 4 paredes, aqueles lá conhecem a palavra do Senhor. Agora aqueles da rua não, muitos não conhecem. Então Jesus disse lá em São Marcos 15:16, para o povo de Deus, que está dentro das igrejas, e de pregar o evangelho a toda criatura, porque Jesus está voltando, e as almas estão morrendo de um lado para o outro, precisando de uma palavra para se arrepender dos seus pecados. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.
Deus, louvado seja Deus, Deus é fiel. Arrependei-vos, que Jesus está voltando. Arrependo é tempo, meu irmão. Glória a Deus, meus irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos aqui na Avenida Cafezais, uma avenida muito movimentada. Glória a Deus. Creio que muitos ouviram a palavra de Deus e vão ser abençoados através da palavra. Em nome do Senhor Jesus.